Aleluia. Creio que você chegou aqui com o coração aberto e totalmente livre para receber o que Deus tem para a sua vida. Eu confesso que o título dessa mensagem é um título que muita gente não gosta muito de ouvir. Mas o título dessa mensagem é Prontos para Perder. Como é que é, pastor? Não tem um título melhor, não? Coloca aí, prontos para ganhar, né? Prontos para vencer. Não, o tema dessa mensagem é prontos para perder. E você vai entender porque é esse o título. Eu sei que ninguém gosta de perder. Ninguém. Primeiro, você não gosta de perder nada. Imagina, você tem $100 no seu bolso. E de repente, você vai no supermercado, certo de que tem os $100 para comprar alguma coisa. E quando você pega o que você ia comprar e coloca a mão no bolso, não está mais lá. O coração já começa a bater forte. Você já começa a pensar, onde foi que eu perdi esse dinheiro? Já volta, desesperado. Por quê? Porque ninguém gosta de perder nada. Ninguém gosta de perder numa competição. Engraçado, Thalita certa vez contou que o nosso nutrólogo, né, pediu para que as meninas fizessem exames e elas fizeram. E ele fez uma chamada, né, para falar como é que foi o exame de cada uma. E é engraçado, gente, porque na minha casa eu tenho mulheres que não gostam de perder. E aí foi engraçado, porque esse doutor, o doutor Sávio, que é nosso amigo, falou sobre Sara, disse que ela precisava melhorar, etc. Falou de Laurinha também. E quando foi falar de Helena, disse assim, olha, a Helena é a que está melhor aqui. E a Helena já deu aquele sorriso. Quando Thalita desliga o telefone, a Helena chega para Thalita e fala assim, mamãe, eu ganhei nos exames. Por quê? Porque ninguém quer perder em nada. Mas existem algumas perdas que são necessárias na nossa vida. Por mais que perdas trazem o sentimento de frustração, mas existem algumas perdas que são importantes ser vividas na nossa vida. Obviamente que muita gente não gosta de perder porque sabe que será julgada pelas outras pessoas. Para pensar, muita gente pensa que perder é sinônimo de algum erro que você cometeu, de algum pecado. Muita gente pensa que perder é sinônimo de castigo de Deus sobre a nossa vida. E a verdade é que existem perdas que fazem parte de um propósito muito grande que Deus tem para nós. E através dessas perdas, Deus está revelando o seu amor, Deus está revelando o seu poder, Deus está revelando a sua bondade, Deus está mostrando simplesmente a sua glória em nós e através de nós. E quando a gente fala sobre perda, existe um personagem clássico que você já deve estar imaginando quem é. É esse mesmo, Jó. Na história de Jó, nós vamos acompanhar lá no capítulo 1, a partir do versículo 1, a história de um homem que era um exemplo, que se afastava do mal, que tinha uma família linda, unida, 7 filhos, 3 filhas, ou seja, 10 filhos ao todo. Era uma pessoa muito bem sucedida na vida, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Ele fazia e cumpria o seu papel de pai,
Ele era alguém que zelava muito pelos ensinos que trazia para os seus filhos, oferecia holocaustos por eles, porque pensava, se meus filhos errarem contra o Senhor, eu como autoridade sobre minha casa, eu quero abençoar a vida deles. Mas a Bíblia fala, a partir do versículo 6, que Jó viveu algo que ele não queria ter vivido. Perdas. A Bíblia fala, certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles, e o Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Satanás respondeu, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da sua casa e de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Você sabe, você deve conhecer a história e entender que foi a partir daí que Jó começou a perder filhos, perder seus bens, os recursos, tudo aquilo que ele tinha juntado. E lá na frente, ele também perde a sua saúde. A história vai continuar e você sabe que a dor de Jó não durou para sempre. Deus o restituiu. Mas por que eu estou querendo chamar a atenção desse texto? É porque nós vamos aprender com o processo de Jó como nós devemos agir diante das perdas. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que você vai perder. Mas eu quero que o nosso coração esteja preparado e pronto para esses momentos. Por quê? Porque na vida a gente sempre vai viver momentos de perdas. Não foi o pecado que fez Jó viver o que ele viveu, não. O mais interessante é que Deus atrai o olhar de Satanás para Jó. A Bíblia mostra que foi Deus que perguntou ao diabo, você reparou, você viu o meu servo Jó? E por mais que quando a gente lê esse texto, a gente talvez pense, meu Deus, como é que Deus pode ter feito isso? A gente vai entender um pouco mais ao longo dessa mensagem. Mas o mais importante é a gente entender que Deus não queria o mal de Jó, é compreender que através das perdas, Deus não estava castigando Jó, não. O problema é que nós pensamos que por vivermos uma vida como Paulão, meu filhão, disse, né, a gente é velho de igreja, né, a gente serve a Deus. Pastor, estou no domingo de manhã, 9 horas da manhã, estou buscando a Deus, né, e às vezes você começa a colocar um bocado de coisas que você faz para Deus, e você diz assim, Deus tem a obrigação de me tirar de sofrimento e de não deixar eu perder absolutamente nada. Mas hoje a gente vai aprender que Deus permite as perdas. Muitas vezes Ele faz com que a gente perca alguma coisa, porque tem um propósito. Tem algo que vai precisar ser vivido e escrito na minha vida e na sua. Então o que eu aprendo com as perdas de Jó, que serve de lição para mim e para você? Primeiro, nem sempre saberemos os porquês. Lá em Jó capítulo 1, versículo 20 ao 22, a Bíblia diz assim:
ao ouvir isso. Ao ouvir o que, pastor? Todas as perdas. Foi o momento em que os servos de Jó começaram a ir até ele e dizer assim: ó, seus filhos morreram, ó, as jumentas, e começou a mostrar que tudo foi destruído. A Bíblia diz que Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. E disse: no saí do ventre da minha mãe, no partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou Deus de alguma coisa. Talvez você está aqui hoje dizendo assim: eu quero que Deus me responda, porque eu estou passando o que eu estou passando. E até hoje, Deus não te respondeu. E Ele nem precisa te responder. Porque tem coisas que a gente não vai compreender. Jó podia ter iniciado a sua luta diante da perda ou das perdas que ele viveu, fazendo o quê? Questionando Deus, perguntando a Deus: por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Mas a Bíblia diz que Jó se prostrou em adoração, ou seja, ele se rendeu. Eu tenho aprendido que existem respostas que só o céu nos dará. Existem coisas que eu e você estamos vivendo. Claro, tem coisas que Deus pode revelar aqui na terra, diante do que a gente está vivendo. Ele pode, mas tem respostas que só o céu vai nos dar. Eu não estou dizendo que Jó não fez perguntas a Deus. Ele fez. E se você já leu o livro de Jó, você vai perceber que ele fez muitas perguntas lá na frente, a partir do momento que seus amigos chegam. Mas Jó não tinha entendido o porquê ainda. Jó não sabia que Deus estava permitindo que tudo aquilo acontecesse. Jó não sabia do diálogo, da conversa que houve entre Deus e Satanás. E o que nós vamos encontrar é pessoas que se colocaram na vida de Jó, tentando trazer os porquês do que ele estava vivendo. O problema não é a gente saber o porquê. Na vida, diante das perdas que a gente vive, o maior problema são as pessoas que tentam apontar o dedo e falar os porquês. Jó, nesse caso, teve 3 amigos que começaram a tentar revelar quais eram os porquês. Primeiro, Elifaz. Ele vai falar em Jó 4, 7 e 8, e eu só estou pegando alguns textos. Elifaz diz assim: reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá. Elifaz estava dando o porquê dele, dizendo assim: Jó, você está vivendo isso que está vivendo, por quê? Porque você não é íntegro, você é culpado, você cultivou o mal, você semeou a maldade. O segundo amigo dele, Bildade, falou: o certo é que Deus não rejeita o íntegro, nem fortalece as mãos dos que fazem o mal, lá em Jó 8:20. E Zofar, terceiro amigo, fala: contudo, se você lhe consagrar o coração, estender as mãos para ele, se afastar de suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite na sua tenda, então, livre de culpa, você erguerá o rosto, será firme e destemido. Jó 11, 13 e 15. Ou seja, todos os seus amigos estavam apontando o dedo para dizer os porquês. Deixa eu te ensinar um princípio poderoso. Quando você está vivendo perdas na vida e Deus não está falando nada para você, não procure pessoas para tentar te explicar o que Deus ainda não te explicou. O maior problema nosso é que a gente às vezes fica ouvindo o que as outras pessoas falam. E essas pessoas não vivem o que você vive.
E essas pessoas não estão na sua pele. Só Jó sabia o que estava vivendo ali, gente. As outras pessoas, os amigos, estavam apenas apontando o dedo. Estavam apenas jogando pedras. Por quê? Porque as pessoas vão tentar revelar os porquês das nossas perdas com a lógica humana. Somente. É por isso que tem muita gente que é maldosa. Tem gente que, se no dia do casamento cai um toró, a pessoa diz assim: teve relações antes do casamento. Por isso que está acontecendo tudo isso. Olha aí, ó, é pecado. Não. A pessoa bateu o carro, a pessoa já está dizendo: está vendo, isso aí é porque não é dizimista. Não. Ei. Para de ficar ouvindo a voz das pessoas. Escuta de Deus. E se Deus não falar nada, não tenta entender. Não tenta desvendar o problema da sua forma. Não. Por quê? Porque Deus não age segundo a nossa lógica. Por isso que tem muita gente que faz a famosa e clássica pergunta: por que coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem com pessoas boas? Sabe o que a Bíblia fala? Mateus 5,45. Deus faz raiar o sol sobre maus e bons, derrama a chuva sobre justos e injustos. Na verdade, coisas ruins acontecem com todo mundo. João 16,33 diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Entenda uma coisa: existe um propósito maior além da sua dor. Você não sabe o porquê. Não tente ouvir de outras pessoas o que você não está ouvindo de Deus. De Deus. O que é que Jó fez? Jó expressou sua gratidão a Deus diante daquilo que ele estava vivendo, e disse assim: eu saí nu do ventre da minha mãe e nu eu vou retornar. Bendito seja o nome do Senhor. Aí talvez você diga assim: ah, pastor, mas por que o senhor não fala dos outros textos de Jó quando ele começa a questionar? Você sabe quando é que Jó começa a questionar? Jó começa a se perguntar os porquês quando os amigos ficam com ele e ficam calados. Imagina você passar não sei quantos dias parado diante de alguém que está sofrendo e você não falar nada. Pelo amor de Deus, fique em casa. Ora de longe. É ou não é? Imagina Jó sofrendo e os amigos lá olhando. E eu tenho certeza que eles não estavam olhando rindo. Deviam estar olhando e dizer assim: meu amigo, que situação. Tudo mudou a partir do momento que Jó então começa a falar. Por quê? Por causa da presença daqueles que se diziam amigos e que trouxeram revelações falsas, os porquês falsos para o seu coração. E contaminou, porque contamina. Entenda uma coisa. Romanos 11,36 diz: pois dele, por ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Jó só tinha que entender uma coisa: tudo era de Deus. Seus filhos, seus bens. E por mais que ele não soubesse o porquê, o coração dele deveria continuar sendo grato. Está tentando descobrir o porquê de você estar vivendo o que você está vivendo? Para. Só continue vivendo um dia após o outro, na certeza de que Deus nunca saiu do controle de absolutamente nada. Segunda lição que a gente aprende com as perdas é que o que é que eu posso aprender? Quais são as lições? Quais são os princípios? O que é que Deus quer deixar no meu coração através daquilo que eu perco?
Por quê? Porque quando a gente perde algo, a gente não pode mais voltar atrás. Minha filha morreu, a primeira filha morreu, Deus levou. 3 meses internada. Depois que ela morreu, o senhor fez o quê? Eu segui em frente. Eu não tinha como mudar o que passou, mas eu tinha como pegar todas as lições que Deus trouxe para mim e para minha esposa, para que a gente pudesse aprender com aquilo que a gente viveu. A Bíblia mostra que o livro de Jó termina, Jó dizendo assim, Jó 42, a partir do versículo 2: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Disseste, escute porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. E olha que coisa linda. Jó vai dizer, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Uma das importantes lições que a gente vai aprender aqui com Jó é que ele não se entregou à sua dor. E foi por não ter se entregado à sua dor que ele veio a conhecer a Deus como nunca tinha conhecido. E ele confiou em Deus como nunca tinha confiado. Provérbios 3:5 diz, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Quando a gente entende que toda perda vai nos levar ou para mais perto de Deus ou para mais longe dele, isso vai depender da minha atitude. Qual a decisão que eu vou tomar? As perdas nos dão a oportunidade de conhecermos Deus da forma mais profunda que nós possamos conhecê-lo. A verdade é aquilo que você está perdendo, você não está perdendo. Você ganha muito mais do que você perde. Deus conhecia Jó intimamente. Mas a verdade era que Deus queria que Jó o conhecesse intimamente. Uma coisa é você oferecer apenas um sacrifício. Uma coisa é você vir para a igreja. Outra coisa é quando você se oferece como sacrifício. É quando você começa a entender que Deus não quer metade da sua vida. Deus não quer metade da sua casa. Deus não quer metade dos seus sonhos. Deus quer você todinho. Deus quer a sua família toda. Deus quer todos os seus sonhos. E quando Deus quer, não é porque Ele está querendo mal não, gente. É porque Ele quer mostrar para você que os pensamentos, como diz a Bíblia, dele são muito melhores e maiores do que os seus. A nossa perspectiva de Deus é sempre limitada pela nossa razão, por aquilo que a gente pensa. E quando a gente está vivendo na bonança, é diferente. O nosso olhar para Deus é diferente, mas é na adversidade que nós descobrimos quem Ele é verdadeiramente e também descobrimos quem nós somos também. Não é só descobrir quem Ele é descobrir quem nós somos. Por quê? Porque existem pessoas que só estão perto de Deus por causa dos benefícios que Ele pode te dar. E quando a situação ficar difícil, entenda, você está perdendo alguma coisa? Você vai ganhar mais do que você está perdendo. Não deixa a sua dor te parar. Se aproxima de Deus. Conheça Deus como você nunca conheceu. E se prepare para mostrar para Ele que você confia nele. Independente
de qual vai ser o resultado agora. Agora. Aprenda a lição. Existe uma outra lição que o texto vai nos mostrar aqui. Veja o propósito por detrás da dor. Jó 42, versículos 8 e 9, a Bíblia fala: vão agora até o meu servo Jó. É o momento em que Deus fala com os amigos de Jó, que levantaram porquês falsos, né? E que tentaram ali, subjugar e estender o dedo e julgar a vida de Jó. Deus diz assim: levem 7 novilhos, 7 carneiros e apresentem um holocausto em favor de vocês mesmos. O meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele. Não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então ele faz de Temã, Bildade de Zoar e Zofá de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Gente, qual é o propósito por detrás da dor? Nosso testemunho sempre vai alcançar e transformar a vida das pessoas. Engraçado, o que Jó viveu era para trazer, sim, transformação para a vida dos seus amigos que se achavam muito íntegros, que se achavam melhores do que Jó. Quando você entende que aquilo que você está vivendo, há pessoas que estão te vendo. Aquilo que você está vivendo está sendo visto por tantas pessoas que você nem imagina. Ontem eu estava lá com Sarinha na The Chosen Con. E foi tão interessante porque teve um momento que eu fui tirar uma foto com Sara e eu vi que tinha uma família. Eu não sabia que eles eram brasileiros. E na hora a gente até falou inglês e pediu para que eles tirassem uma foto da gente. Aí a pessoa começou a falar português. Não, eu tiro, claro. Mas que benção, gente. Aqui em Orlando é assim, né? Começa a falar inglês, fala português. Apesar de que a gente tem que aprender o inglês. Estava falando com o meu amigo aí, o americano, sobre isso. E aí, ela tirou uma foto nossa, aí perguntou: vocês podem tirar uma foto nossa também? Claro que pode. E a gente tirou a foto. E quando a gente estava saindo, uma menina olhou para a gente e disse assim: Pastor Arthur. Eita, conheci a gente, tudo bom? Ela disse assim: obrigado. Você e sua família são um exemplo para a nossa geração. Obrigado pelo testemunho que vocês carregam. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que estão sendo alcançadas por tudo que vocês estão vivendo. Eu quero que você entenda que o que você está vivendo, por mais que você ache que ninguém sabe, e talvez ninguém saiba ainda, mas vai ter um momento em que pessoas vão saber. As pessoas vão olhar para você e elas vão poder observar justamente qual é o propósito por detrás da dor. A gente vai ver Jó, a história de Jó no Antigo Testamento, mas a gente vai para Tiago, capítulo 5, versículo 11, e a Bíblia diz assim: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Depois de milhares de anos, a história de Jó estava sendo contada no Novo Testamento e está sendo contada hoje, para que possa servir de testemunho para mim e para você, e possa também nos dar força para a gente vencer as nossas perdas. Por isso que, em último lugar, a última lição que nós aprendemos com as perdas é: não tenha medo de perder. Não tenha. Primeiro, porque se você perde alguma coisa, existem perdas que são necessárias. Lembra que eu falei? Isso. Existem perdas que são necessárias. E eu tenho percebido que
As perdas que vivemos hoje serão restituídas lá na frente. As perdas que vivemos hoje serão restituídas lá na frente. Por isso que nem toda perda é ruim. O que é que Jó ganhou aqui? Ganhou intimidade com Deus. O que é que Jó ganhou aqui? O nível de confiança de Jó em Deus aumentou. Mas é importante perder algumas vezes? Sim. Mateus 16, 24 fala, Jesus dizendo para os seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. O que Deus queria mostrar primeiramente aqui para Jó? Sabe que o que ele perdeu era temporário. O que Jó tinha perdido era momentâneo, mas era necessário. O que Deus estava querendo mostrar para Jó é que era importante perder agora para ganhar depois. E se tem algo que a gente precisa perder, todo mundo aqui tem que perder o amor pelo mundo. Todo mundo aqui tem que perder o amor pelo pecado. Todo mundo aqui tem que perder o amor pelo ego, o amor pelas nossas vontades, o amor pela nossa vida. Por quê? Porque a vida aqui é momentânea. A vida aqui é passageira. Nós apenas estamos de passagem nesse lugar. Sabe por quê? Porque nós carregamos a imagem do nosso Pai, e é com o nosso Pai que nós vamos viver eternamente. É tão bom quando a gente entende que a gente pode abrir mão daquilo que é momentâneo, que nos satisfaz de forma momentânea. Por quê? Porque nós vamos receber algo que é eterno. Se tem algo que a gente precisa abrir mão, perder, é a vingança, o desejo de vingança, o orgulho. Perder o que nos afasta de Jesus é o maior ganho que nós podemos ter na nossa vida. Eu não sei o que Deus está permitindo que eu e você percamos. Eu posso te dizer uma coisa: nesses meus 43 anos de vida, eu já perdi muita coisa, mas eu vou te dizer que valeu a pena, porque o que eu perdi era necessário ser perdido, e hoje eu tenho recebido muito mais. E eu não estou falando da forma humana em si, porque as pessoas só pensam nisso. Não. O maior ganho que a gente pode ter, que ninguém tira de nós, é colocado aqui dentro do nosso coração. É a nossa salvação. É a presença de Deus. Satanás pensava que para Jó o mais importante era os filhos, era a casa, eram seus bens. Não! Eu amo quando Paulo fala em Filipenses 1:21. O viver é Cristo e o morrer é lucro. É lucro. Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu vi a história de um homem chamado William Carey. Ele é considerado o pai das missões modernas. Ele traduziu a Bíblia para diversas línguas indianas. Pensa num homem que sofreu perdas. Quando ele decidiu ir para a Índia, autoridades britânicas, seus familiares, amigos, começaram a lançar pedras sobre ele. E ele foi para a Índia. Seu filho mais novo ficou doente e morreu. Isso afetou a saúde mental da sua esposa. Muitas situações foram vivenciadas por ele de perdas.
todo o seu trabalho, certo dia, de tradução da Bíblia para as línguas indianas, foi queimado um dia. E sabe o que é que ele disse? Ele disse assim: o trabalho todo foi destruído, mas comecei de novo, pois a obra para a qual fui chamado não terminou. Esse homem viveu 7 anos sem ganhar uma vida para Jesus. A partir do 7º ano foi que ele ganhou essa vida. E a partir desse tempo é que as coisas começaram a fluir no seu chamado. Esse homem inspirou e continua inspirando muitas outras pessoas a exercerem a missão que Deus nos deixou aqui na terra, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O testemunho dele hoje é falado e serve de exemplo para mim, para você e para muitos outros espalhados no mundo todo. No mundo todo. Mas ele não parou. Charles Spurgeon, que também se dedicou a missões, disse: por mais que o homem perca, ele nunca perde ao lado de Cristo. E sabe por que ele nunca perde ao lado de Cristo? Porque com Cristo, quando parece que a gente está perdendo, ele vai lá e vira o jogo. Tem calma. Eu quero que você entenda hoje que tudo que você está perdendo, a história que parece ser de derrota, talvez você está num turbilhão de notícias negativas, parece que o que tinha que dar certo só está dando errado. Tá não, calma. A história de derrota vai ter um fim de vitória. Como é que Jó acabou, pastor? Acabou com vitória. Deus honrou, restituiu sim, mais 10 filhos, deu o dobro de todos os bens e recursos que ele tinha. Por quê, pastor? Sabe por quê? Jó passou na prova. Jó mostrou que continuava confiando em Deus. Jó mostrou que conheceu a Deus como nunca, e mostrou que não estava com Deus por causa dos benefícios. A verdade é que Deus estava certo quando falou com o diabo: o meu servo Jó vai ficar firme até o fim. E é esse o fim que Deus quer para mim e para você, que eu e você continuemos firmes, prontos para perder, porque vai ser perdendo que a gente vai ganhar lá na frente. Vai ser primeiro perdendo, que depois Deus vai virar o jogo. Que nessa manhã eu e você possamos simplesmente fazer o que Jó fez, diante das perdas, nos colocarmos diante do Senhor e dizer: nu saímos do ventre da nossa mãe, nu voltaremos, bendito seja o nome do Senhor. Que nessa hora você possa fechar seus olhos, você possa se render em adoração diante do Senhor e crer que o melhor dele está por vir. Sim, está. Mas primeiro você perde para depois ganhar. E lá no fim você vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Exalte o nome do Senhor nessa manhã.